Opa! Gente, como é que tá? Tudo bem por aí? Eu sou o Gavin e eu aprendi português sozinho aqui nos Estados Unidos ainda. Sempre tô aprimorando, né? Mas eu adoro interagir com brasileiros aqui no canal e também aí no Brasil, quando eu estive aí, por exemplo, em 2016. E eu aprendi muito como é que brasileiro costuma aprender inglês. E deixa eu falar que muito brasileiro acha que toda sílaba deve ser pronunciado em inglês claramente e plenamente para ser entendido. Mas isso não é exatamente correto. Por quê? Porque, gente, tem dois tipos de idiomas, e vou falar em inglês que tem syllable timed e stressed timed languages. Mais ou menos línguas com ritmo silábico e línguas com ritmo de estresse. Português brasileiro é o primeiro, uma língua com ritmo silábico. E por causa disso vou repetir umas palavras simples. Chocolate, interessante. Cada sílaba leva mais ou menos o mesmo tempo para falar, né? É diferente no inglês, que é uma língua com ritmo de estresse, a stress time language. Chocolate, interesting. As sílabas não são tão importantes, todas as letras na palavra não são tão importantes, incrível que pareça. E claro que não é exatamente assim no português, com cada sílaba assim. Espanhol parece muito isso, mas português é um pouco mais suave. Por exemplo, em Minas Gerais, quero uma tempura bem fortinho. Esse parque vai ser bem grandinho. Deixando essa última sílaba, né? Eu imagino que eu tô completamente matando esse sotaque, mas tudo bem. Em geral, porém, em português brasileiro é com um ritmo silábico. E é isso que vai atrapalhar na hora de aprender e falar, entender inglês. É um ritmo diferente. E é por causa disso que eu recebo comentários, muitos comentários assim. Esse comentário é do Wagner Ranieri. Ele falou: o que é difícil é separação silábica em inglês, que nenhum professor aqui no Brasil gosta de ensinar. A maioria não sabe mesmo. Aí ele quer que eu faça um vídeo a respeito. Gente, tem uma razão que não se ensina, é que normalmente não é a maneira mais fácil de abordar esse aspecto do inglês. Na verdade, até crianças, acho que quase nunca estão ensinando a separação silábica de palavras. Porque muitos, talvez a maioria das palavras em inglês não seguem essas regras de pronúncia dentro de palavras. Ou essas palavras juntadas numa frase. É bem aleatório às vezes quando colocar uma letra em outra palavra, tudo isso, detalhes pequenos, opa. Então eu ainda quero abordar esse assunto em inglês, né? Um assunto super interessante que eu sei que atrapalha muita gente, mas eu acho melhor ter uma abordagem desse aspecto super importante do inglês, falando desse ritmo de estresse, do inglês ser um stress time language. Ou seja, em vez de aprender separação silábica, vamos prestar atenção como estudantes da língua inglesa do ritmo do inglês. E eu vou ser o seu professor de dança, vou ensinar o ritmo da minha língua materna. Talvez vocês já notarem isso, que o inglês não soa como se fosse tipo toda sílaba em seguida, né, bem limpa. Talvez notarem subconscientemente, né, que em inglês é mais como dá pra ter da curta, da muito longa, né? Ou é assim que muitos dos meus amigos estrangeiros me falaram que o inglês soa para um estrangeiro. A loyal warrior will rarely worry why we roll. Outro exemplo clássico do inglês. James, well, John had a better effect on the teacher. Além da bagunça gramatical, vocês notarem o ritmo de como eu falei? Had a better effect on the teacher. E aqui vem a parte principal. É que em inglês as nossas cabeças focam nas palavras com mais estresse. As partes que se importam mais para comunicar o sentido, o que a frase quer dizer, o que a pessoa está falando para outra pessoa. Normalmente as palavras são o sujeito e objeto da frase. Substantivos. Os nossos ouvidos, as nossas brains, as nossas mentes, vêm instantaneamente
a essas palavras com estresse. E aí, o resto da frase vai ficar falado muito mais rápido para perder o mais estresse quanto possível. E também tem que ser, confortável, falando do ritmo, né? Falado com o ritmo confortável e normal. Mas o que quer disso? Você pode dar exemplos? Com certeza, meu! Poxa! Primeiro, 5 exemplos em seguida. Começando com Women buy shoes. É um fato da vida. Mulheres compram sapatos. Women buy shoes. As coisas principais nessa frase são women, o sujeito, buy, o verbo, e shoes, o objeto. Women buy shoes. Então, toda palavra tem o mesmo estresse. Women buy shoes. Aí, posso falar the women buy shoes. The é menos importante aqui, então vou falar mais rápido, com menos estresse. The women buy shoes. Posso falar the women buy the shoes. The women buy the shoes. Com estresse ainda no women buy the shoes. The women buy the shoes. The women will buy the shoes. The women will buy the shoes. Note que eu tô cortando muito esse will aí para falar mais rápido, né? Porque ainda permanece que women buy e shoes são as coisas mais importantes da frase que eu quero comunicar para você. The women will buy the shoes. E aí, uma frase ainda mais normal do inglês do dia a dia. The women will go to the store because they want to buy shoes. The women will go to the store because they want to buy shoes. Então aí é women store shoes, mais ou menos as coisas principais da frase que eu quero comunicar. Tantas coisas que estão encurtadas dentro da frase, né, para manter o ritmo da frase, né? The women will go to the store because they want to buy shoes. Will torna-se o. To the torna-se the. The women will go to the store. Então, falado sozinho, claro que não faz sentido nenhum, mas dentro da frase se reduz para formar the. Because tornou-se cause só. E want to se tornou wanna. Todas essas contrações facilitaram a frase a ficar mais curto, mais rápido de falar e com um ritmo melhor. The women will go to the store because they want to buy shoes. Eu sei, parece super rápido. Nossa, como é que eu posso decorar e aprender tudo isso? Mas, gente, quando pensar nisso, você vai perceber que é por causa disso que surgiram todas essas coisinhas, essas curiosidades sobre a língua inglesa para facilitar esse ritmo. Por exemplo, o som do schwa, o tipo, eu falo ya em vez de you. Eu não falo see you, eu falo see ya. Todo mundo fala nos Estados Unidos assim, né? See ya. Por causa disso surgiu o schwa. É um som meio preguiçoso e bem fácil falar dentro de um ritmo muito rápido. Também por causa disso que surgiram todas as contrações com o apóstrofe no fim, por exemplo. Contrações com going mais to, que tornou-se gonna. Ou want mais to, que é wanna, dentro de uma frase. Falado assim. Já fiz um vídeo sobre o schwa e também estou começando uma série de vídeos sobre a pronúncia dessas contrações com o apóstrofe. Dá uma olhada aí e vou botar todos os links na descrição também. Então, juntamente com o sotaque brasileiro, é difícil entender brasileiros às vezes para americanos, porque brasileiro normalmente fala toda sílaba em inglês com o mesmo estresse. Por causa disso é mais difícil para a cabeça pegar as partes principais, que são os mais importantes da frase, né? Sei lá, como nativo falante da língua inglesa, demora mais para entender, para pegar, para ouvir essas palavras sem estresse dentro de uma frase. The women will go to the store because they want to buy shoes. É mais ou menos assim. E eu me perguntei também se, devido à minha língua materna ser com um ritmo de estresse, né, stress time, se isso dá para perceber no meu sotaque quando falar no português do Brasil, tá? Mas é estranho pensar nisso, tipo, um português brasileiro sendo uma língua com ritmo silábico, porque eu penso em português brasileiro, eu sempre uso, nossa, um ritmo também parece quase cantado, mas permanece que vocês não encurtam tantas palavras dentro de uma frase assim como a gente, né? Enfim, quando falar em inglês é sempre importante pensar no sujeito, no objeto da frase. São palavras como partes
integrais, partes importantes da frase inteira. E eu sempre tento ensinar assim, mesmo que fosse uma palavra sozinha. E eu acabei de dar o exemplo de you, que todo mundo vai falar ya, né? No inglês do dia a dia, até em inglês formal, torna-se ya. Ou a contração I mais will, que é I'll, pronunciado sozinho e bem claro, mas dentro de uma frase quase sempre torna-se all, a mesma pronúncia quanto all, tipo, sempre all. E é a razão que o T some depois do N para facilitar esse ritmo rápido. Jump onto the front of the car. Jump onto the front of the car. Vocês estão entendendo? Então, este vídeo só foi um resumo. Amanhã eu vou postar um vídeo falando de mais exemplos desse fenômeno de ser um stress time language. E especificamente falando de como várias celebridades, personalidades, pessoas famosas do Brasil soam quando falar inglês. Esse assunto é super popular na comunidade de YouTube hoje em dia, tipo, o Tim já fez, o Seth do Amigo Gringo já fez. Então, eu vou fazer amanhã, no vídeo de amanhã, porque quando eu ouço brasileiros falando, normalmente, além do sotaque, é o ritmo que eu percebo. Então vai ser super legal e também eu vou ter os links para os vídeos que eu falei anteriormente na descrição, juntamente com o vídeo do canal Rachel's English, que fala um pouco mais a respeito e dá mais exemplos dessas palavras que dá para cortar dentro de frases, essas palavrinhas. Eu já dei uns exemplos, mas ela, sim, dá muitos mais exemplos. Por exemplo, o exemplo de The women will go to the store. Ela fala sobre como to the torna-se dara. The women will go to the store. Então dá uma olhada nesse vídeo também. E a terceira coisa, para encerrar o vídeo, é que eu pesquisei muito sobre o assunto de português brasileiro ser uma língua com um ritmo silábico, mas o português de Portugal é o contrário, é como no inglês, é uma língua com ritmo de estresse, stress time language. E eu me surpreendeu muito quando saber que o português de Portugal e do Brasil tem um ritmo diferente? Como assim? Então, o que vocês acham? Contribui a dificuldade, às vezes, em entender entre si? É devido ao ritmo mesmo? Por favor, deixem os seus comentários e aí a gente se vê no próximo vídeo amanhã falando sobre o ritmo de brasileiros quando falar inglês, tá bom? É isso aí, um grande abraço para todos!